Boa noite, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Hoje o nosso tema vai ser sobre vibrolipoaspiração, com a participação do Dr. Felipe Xavier. Seja bem-vindo. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí pelo canal no YouTube. Gostaria de agradecer o convite da Scare para participar dessa live. Nós vamos debater aqui um pouquinho sobre lipoaspiração, mais especificamente sobre vibrolipoaspiração. Fico à disposição sua. Então, tá bom. Doutor, vou pedir para o doutor contar um pouquinho de você, da tua formação, onde que atende. Daí o pessoal que vai entrando já começa a conhecer um pouquinho. Então, tá bom. Bom, meu nome então é Dr. Felipe Xavier. Eu sou cirurgião plástico. A minha formação como médico foi feita na Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiz minha residência em cirurgia geral na Santa Casa de Curitiba, através da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Depois eu retornei à Universidade Federal do Paraná para fazer a residência médica em cirurgia plástica. Fui voluntário do serviço de cirurgia plástica e reparadora da Universidade Federal do Paraná por 1 ano e meio. Também fui cirurgião plástico do Hospital Pequeno Príncipe. Hoje eu me dedico 100% ao meu consultório. Eu atendo eu tenho uma unidade de atendimento que é na clínica Ottoboni, que fica no Bigorrilho. Eu também tenho uma unidade de atendimento em São José dos Pinhais, através da rede do IPO, é uma unidade do IPO, que é o Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia. E também, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, eu faço cirurgias e atendimentos no norte do Paraná, numa cidade chamada Bandeirantes. Aí, bacana, doutor. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. Não poderia de colocar aqui por primeiro, né, a pergunta, né, o que é a vibrolipoaspiração? Então, vamos entender um pouquinho. A vibrolipoaspiração é um dispositivo, é uma modalidade da lipoaspiração que nesse dispositivo você tem uma energia pneumática através do ar comprimido ou uma energia elétrica que vai fazer um movimento ultra rápido da cânula de lipoaspiração, um movimento de vai e vem e um movimento rotacional. Então, isso seria a vibrolipo, é um movimento vibratório de vai e vem da cânula, da haste metálica que vai introduzir para fazer a lipoaspiração, e esse movimento é criado ou por uma energia elétrica ou por uma energia pneumática, que seria o ar comprimido. Tá certo. E, doutor, quais são os principais benefícios da vibrolipo em comparação com uma lipo que não utiliza essa cânula vibratória? Tá, então vamos entender assim, a vibrolipoaspiração é um método de lipoaspiração que traz um grande benefício, um conforto para o cirurgião, tá? Enquanto a lipoaspiração tradicional, o cirurgião tem que fazer todo o movimento de vai e vem da cânula, na vibrolipo, o movimento ele é automatizado através da energia elétrica ou pneumática. Portanto, isso traz uma redução de esforço do cirurgião, um conforto maior do cirurgião, facilitando o procedimento, tá? Então, o principal benefício da tecnologia, do método, é reduzir o esforço e trazer um conforto para o cirurgião. A gente sabe também que o benefício seria reduzir o tempo do procedimento, tá? Então, você trazendo menor esforço do cirurgião, você acaba fazendo, como é um movimento automatizado, um procedimento mais rápido. Alguns benefícios que são colocados da vibrolipoaspiração, como redução de dor, redução de sangramento, uma recuperação mais rápida, esses benefícios eles não são comprovados cientificamente. Então, os dois principais benefícios seriam uma redução do tempo cirúrgico e um maior conforto para o cirurgião. E isso é fundamental em cirurgias combinadas, né, ou lipoaspirações grandes. Então, se você vai fazer uma lipoaspiração associado com uma abdominoplastia ou mesmo uma mamoplastia,
você reduzir o tempo cirúrgico da lipoaspiração com a Vibrolipo, você consegue combinar as cirurgias mantendo um tempo cirúrgico que não aumente o risco para o paciente. E você reduzindo o esforço do cirurgião, ele estaria mais apto, mais inteiro, então, para realizar o segundo procedimento combinado. Uma outra vantagem, essa sim com comprovação científica, quando o paciente realiza uma lipoaspiração, ele acaba evoluindo com fibroses e cicatrizes. E, eventualmente, passado alguns anos, ou por deformidades, ou por algumas correções, esse paciente vai se submeter a uma nova lipoaspiração. A gente chama isso de lipoaspiração secundária. Essa lipoaspiração secundária é muito mais difícil de realizar por conta dessas fibroses e cicatrizes, tá, que existe na região interna. Então, o uso do Vibrolipo para lipoaspirações secundárias é fundamental. Esse movimento automatizado da cânula faz com que você facilite muito o procedimento. Então, eu diria para você, então, 3 benefícios, né? Redução do tempo cirúrgico, conforto do cirurgião e a principal indicação seria para lipoaspirações secundárias. Tá certo, muito bacana. E, doutor, existem casos onde não é recomendado o Vibrolipo? Ou, no geral, ele é recomendado, assim como para quem vai fazer uma lipo convencional, né? As indicações são exatamente as mesmas, não muda, tá? Então, o paciente que tem contraindicação para realizar uma lipoaspiração, ele também terá contraindicação para Vibrolipo. É super importante você avaliar o paciente no pré-operatório. Então, você precisa saber se esse paciente está tomando alguma medicação que impeça ele de fazer a cirurgia, se ele tem algum problema de saúde que naquele momento limita ele a fazer o procedimento, se algum exame pré-operatório vem alterado que faça com que a gente não consiga operar aquele paciente. Eventualmente esse paciente está fora do peso, porque é importante a gente frisar que a lipoaspiração, ou mesmo a vibrolipoaspiração, ele é um procedimento de contorno corporal, não é um procedimento para emagrecer. Então, um paciente que tem, por exemplo, um sobrepeso muito acima, ou mesmo uma obesidade, muitas vezes não tem a indicação de fazer tanto a lipoaspiração quanto a Vibrolipo. Portanto, as contraindicações da Vibrolipo são exatamente as mesmas da lipoaspiração tradicional. Isso não muda. Tá certo. A Bruna mandou uma pergunta pra gente. Assim, já fiz uma lipo e abdominoplastia no passado. É possível fazer uma Vibrolipo? Sim, no caso dela, entraria naquela indicação de procedimento secundário. Então, como ela já fez a lipoaspiração junto com a abdominoplastia, ela com certeza tem cicatrizes internas e fibroses que irá dificultar na realização de um segundo procedimento. Portanto, a vibrolipoaspiração é o método mais indicado em relação à lipoaspiração tradicional. Ele vai facilitar com que a gente consiga realizar o procedimento. Tá certo. Doutor, a Vibrolipo, ela é indicada para quem tem flacidez no abdômen ou não? Não, todas as vezes que você faz uma lipoaspiração, você normalmente lipoaspira a camada mais profunda de gordura, e essa camada acaba dando uma certa sustentação para a pele. Quando você retira essa camada, a tendência, claro que com a lipoaspiração você acaba fazendo um estímulo de colágeno, uma retração da pele, mas você perde um pouco de sustentação. Portanto, a lipoaspiração ou a vibrolipoaspiração é um procedimento que pode gerar flacidez. Portanto, se o paciente já tem uma flacidez, o procedimento pode até piorar. Portanto, a gente precisa analisar se esse paciente tem uma flacidez que fica localizado somente na parte inferior do umbigo, se essa flacidez é na parte inferior ou na parte superior do umbigo, e qual é o nível dessa flacidez. Se for uma flacidez muito leve, a gente precisa analisar risco e benefício de realizar um corte para tirar essa flacidez. Muitas vezes o paciente não quer ter um corte de um fuso abdominal ou de um mini abdômen, de uma abdominoplastia, e ele aceita o risco de manter aquela flacidez, melhorando o contorno corporal sem ter a cicatriz. Agora, se a flacidez está incomodando, somente a lipoaspiração provavelmente não vai ajudar.
será necessário associar algum procedimento de retirada desse excesso de pele, dessa flacidez, que pode ser um fuso abdominal, uma mini abdominoplastia ou mesmo uma abdominoplastia tradicional. Tá certo. Doutor, a vibrolipo, ela é uma cirurgia que pode ser mais demorada e mais dolorosa que a lipo que não utiliza essa cânula de vibração? Não, pelo contrário, a grande vantagem, uma das grandes vantagens da vibrolipoaspiração é reduzir o tempo cirúrgico, tá? Isso não é uma regra, isso vai depender também de cada cirurgião. Mas o fato de você ter um movimento automatizado, você consegue retirar a gordura mais rápida, tá? Então a grande vantagem é o contrário, não é um procedimento que demora mais, é um procedimento que demora menos. Tá certo. E qual que era a segunda pergunta que você fez? Se pode ser mais, utilizando a cânula de vibração, a lipo pode ser um pouco mais dolorosa do que a lipo tradicional. Não, na verdade, assim, uma das vantagens que quando surgiu a vibrolipoaspiração era de que poderia ter menos dor no pós-operatório, tá? No entanto, isso não se comprovou através dos trabalhos científicos. Então, cientificamente, eu não posso dizer que a vibrolipoaspiração é menos ou mais dolorosa que a lipoaspiração tradicional. Elas são iguais com relação a essa parte de dor. Tá certo. A Laura mandou uma pergunta pra gente. Quanto tempo após a vibrolipo eu posso voltar a trabalhar e dirigir? Tá, isso é relativo com relação a que tipo de trabalho que ela executa, né? Geralmente a gente orienta a voltar a dirigir entre 14 e 21 dias. Se ela exerce uma função mais de escritório, que não realiza movimentos amplos, que não realiza muito esforço físico, ela também pode voltar a trabalhar ali a partir de 10, 12 dias sem problema nenhum. A lipoaspiração, ela é diferente, por exemplo, da mamoplastia ou da abdominoplastia, que você precisa restringir um determinado movimento. Por exemplo, na mamoplastia você precisa restringir o braço durante a primeira semana, ele fica mais grudado na axila. Aí depois de 7 dias você começa a liberar o braço, ele vai subindo cada vez um pouquinho mais. Com 14 dias que ele consegue levantar na altura do ombro. E lá com 21 dias que ele vai conseguir realizar o arco completo do movimento. Mesma coisa na abdominoplastia. Primeira semana tem que ficar numa postura mais abaixada, com o tronco mais inclinado, e a partir da primeira semana você começa a levantar mais o tronco e com mais ou menos 14 a 21 dias que você consegue ficar reto. Na lipoaspiração a gente não tem isso, não tem um movimento específico que precisa restringir, mas vai ficar inchado, vai ter dor, vai ficar roxo, então é muito desconfortável o paciente com 7, 8, 9 dias já começar a dirigir, trabalhar e etc. Então a gente fala ali que trabalhos de escritório ou que não precisa fazer muitos movimentos, em torno de 10, 12 dias já é possível retornar. Dirigir, eu diria ali entre 14 e 21 dias, tá? Tá certo. A Patrícia também mandou uma pergunta pra gente. Doutor, tem alguma contraindicação? Sou diabética e quero realizar o procedimento. É possível? Olha, um paciente diabético, ele tem uma dificuldade de cicatrização, dependendo do tempo da doença, né, do tempo que esse paciente tem diabetes, ele já pode ter lesões em alguns órgãos-alvos, por exemplo, rim, coração, vascularização, microvascularização ou macrovascularização, né? Então, a gente precisa analisar caso a caso. Uma coisa é certa, se esse paciente tem uma diabetes controlado e nenhuma lesão evidente no órgão-alvo, não tem impedimento nenhum de realizar o procedimento. Agora, se ele tem uma glicemia descontrolada, então vamos pegar lá, o paciente tem uma média de glicemia acima de 140, esse paciente tem uma dificuldade muito grande de cicatrização e, portanto, aquele não é o momento ideal de realizar o procedimento. Aí ele vai para o endocrinologista, ele vai fazer um acompanhamento, vai ajustar as doses dos medicamentos para que essa glicemia volte a ficar abaixo ali de 110 e a gente possa fazer um procedimento mais seguro. E, eventualmente, se esse paciente tem alguma lesão num órgão-alvo, a gente também precisa analisar caso a caso para ver se essa lesão é significativa a ponto da gente contraindicar o procedimento. De uma maneira geral, o paciente com diabetes controlado, sem lesão de órgão-alvo, ele pode fazer o procedimento sem problema nenhum. Bacana.
A Gabriele mandou uma pergunta. Eu posso fazer uma vibrolipo na coxa ou é só no abdômen? Não, do mesmo jeito que as contraindicações da lipoaspiração e da vibrolipo são as mesmas, as indicações também, tá? Então, as áreas que geralmente é possível de lipoaspirar, papada, braço, axila, abdômen, flanco, costas, coxa, joelho, na parte medial do joelho. Então, todas essas áreas você pode fazer com a lipoaspiração tradicional e com a vibrolipo, não tem diferença. Na área do pescoço, devido ao movimento de vai e vem da cânula e a vibração que ela causa, você acaba perdendo um pouco de destreza no movimento mais fino. Como o pescoço é uma área que tem uma camada de gordura mais fina, eu, particularmente, já fiz lipo de papada com o vibrolipo, mas eu prefiro fazer ainda com a cânula tradicional. É a única região que eu não utilizo o vibrolipo hoje, tá? Mas é um gosto meu, uma rotina minha. Eu já fiz com vibrolipo na papada e conheço gente que faz com vibrolipo, mas eu, particularmente, preciso... acho mais interessante fazer com a lipo tradicional, porque como é uma área mais nobre, o movimento vibratório da cânula, você perde um pouco desse movimento mais fino. Bacana. E doutor, qual que é o tempo médio da cirurgia, no caso se for fazer apenas a vibrolipo? Isso vai depender muito das áreas que a gente vai lipoaspirar. Né? A gente normalmente divide as lipoaspirações em lipoaspirações pequenas, médias e lipoaspirações grandes. Né? Uma lipoaspiração pequena é aquela que geralmente é em uma região. Ela geralmente dura em torno de 30 a 45 minutos. Uma lipoaspiração, isso é uma lipoaspiração pequena. Né? Uma lipoaspiração média seria em torno de 2, 3 regiões. Essa já tem uma duração em torno de 1h30 a 2 horas. Uma lipoaspiração grande, que é mais de 3 regiões, aí geralmente tem uma duração em torno de 3 horas e meia, até mais ou menos 4 horas. O ideal é a gente não ultrapassar 4 horas de procedimento de lipoaspiração, tá? E os protocolos de segurança da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não ultrapassar 5 horas, tá? Esse seria o limite de tempo para um procedimento cirúrgico evitar ao máximo as complicações. Bacana. E doutor, qual a quantidade de gordura que pode ser retirada na cirurgia? Bem interessante essa pergunta, isso também está lá no protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente pode retirar no máximo 7% do peso corporal do paciente, tá? Então, vamos fazer um cálculo aqui. Imagina um paciente de 70 quilos. Esse paciente pode retirar no máximo 4 litros e 900 ml. Esse seria o nosso limite, tá? Interessante também alguns aspectos, né? Então, imagina que esse paciente vai realizar não só a lipoaspiração, mas junto vai fazer a mamoplastia. Esse cálculo de 7% é considerando que o paciente vai fazer apenas a lipoaspiração. Quando ele vai associar a outra cirurgia, é interessante você reduzir. Então, o que a gente faz normalmente é assim, se vai associar mais uma cirurgia, abaixa a 1%. Então, de 7% passa a ser 6%. Tá? Além da gente ter o limite de volume, a gente também tem um volume um limite de superfície, né? Então, o paciente muitas vezes fala, eu quero lipoaspirar papada, braço, abdômen, flanco, costas, coxa, joelho. Não dá para lipoaspirar tudo de uma vez. O limite também é 40% da superfície corpórea. Geralmente, cada região do corpo, a gente calcula 9%. Então, seria mais ou menos ali 4 regiões, 36%. Então, geralmente, a gente pode lipoaspirar 4 regiões, tranquilamente. A não ser que seja uma quinta região, uma área bem pequena, dá para incluir, mas geralmente 4 regiões, tá? E isso é fundamental, porque se eu estou com o meu paciente no consultório, ele já vai começar a ter uma expectativa mais realista do que vai acontecer, né? Muitas vezes o paciente vai com uma ideia e numa pouca conversa que tem com o cirurgião, ele não esclarece todas as dúvidas, ele vai para o procedimento achando que ele vai conseguir lipoaspirar uma quantidade maior ou uma superfície maior, e aí ele acaba
tendo uma expectativa irreal. Então, é importante a gente colocar isso já na consulta. Fala para o paciente, olha, o nosso limite de volume é esse, tá? Então, a gente precisa priorizar as principais áreas que você quer lipoaspirar, sabendo que a gente não pode também ultrapassar o limite de 40% de superfície corpórea. Então, a gente começa já a direcionar as regiões e o volume que a gente vai retirar, e assim o paciente já vai consciente, também sabendo que seu médico está cumprindo o protocolo de segurança, que isso é fundamental, né? Eu fui fazer uma lipoaspiração e retiraram 8 litros. Meu peso era 70 quilos, houve uma infração de uma norma de segurança. Então, o ideal é sempre a gente respeitar. Tá certo, com certeza. A Cristiane mandou pra gente: quantos dias depois eu posso tomar banho? E se no pós ela vai precisar de ajuda ou ela pode ficar sozinha, fazer as coisas sozinha? Olha, vamos lá. Com relação a banho, isso é muito relativo de cada cirurgião, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, também, isso é recomendação daí do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Uma ferida operatória demora 48 horas para se impermeabilizar. O que significa isso? Significa que quando você faz uma sutura de um bordo em relação ao outro bordo, essa sutura vai epitelizar e vai ficar impermeável depois de 48 horas. Então, o que eu posso garantir para você é que o ideal é não tomar banho nas primeiras 48 horas, que é o tempo necessário para ocorrer essa primeira epitelização e deixar a ferida impermeável. A partir de 48 horas, vai existir preferências de cada cirurgião. Tem cirurgião que acaba deixando um pouquinho mais e não tem problema nenhum, tá? Não pode também ficar 8, 10 dias sem tomar banho. Não tem sentido nenhum isso daí. Mas, geralmente, 48 horas, e essa é a postura que eu adoto. 48 horas sem o banho, tá? Eu utilizo, não em cirurgias de lipoaspiração, porque são cortes pequenos, não tem necessidade nenhuma, mas em todas as outras cirurgias de mamoplastia ou de abdominoplastia, eu utilizo cola cirúrgica. A cola cirúrgica forma uma camada impermeável, que permite você tomar banho já no primeiro dia. Então, isso é uma das vantagens da cola, que você, passando a cola, você pode tomar banho já no mesmo dia. Mesmo assim, eu oriento o paciente, vamos respeitar as 48 horas. Se ela se sujar, que eventualmente vaza um pouquinho de líquido da lipoaspiração, se ela se sujar e quiser tomar um banho, não tem problema, ela está protegida com a cola. Então, a cola traz essa vantagem de permitir um banho mais precoce. Tem mais uma segunda pergunta que ela fez, né? Que seria se no pós ela vai precisar de ajuda ou ela pode fazer as coisas sozinha? Vai precisar de ajuda. Pelo menos essa é a minha conduta e minha orientação. Lipoaspiração é um procedimento que você perde muito líquido, então você tem uma tendência a fazer quedas de pressão maior. Então, é preciso todo um cuidado para que isso não aconteça. Então, o paciente tem que ingerir bastante líquido, tem que caminhar, tem que levantar devagar. Na hora de tomar banho, geralmente, tem alguns cuidados também para não abaixar a pressão. E tudo isso o paciente só vai conseguir fazer se tiver a ajuda de alguém. Então, com certeza, nos primeiros 3 a 5 dias, é super importante ter alguém 24 horas com esse paciente. Vamos imaginar um cenário que o paciente está sozinho e tem uma queda de pressão. Imagine que ela fez uma cirurgia de mamoplastia associada, e nessa queda de pressão ela cai. Quem que vai socorrer ela? Quem que vai ajudar ela? Quem que vai levantar ela? Entendeu? Então, não tem sentido. Cirurgia plástica é um procedimento que o paciente está bonita e saudável, ela tem que sair mais bonita e saudável também, né? E para isso acontecer, precisa toda uma programação. E dentro dessa programação, inclui o tempo de recuperação e algum acompanhante para ajudar nessa recuperação. Bacana. A Josi mandou uma pergunta. Eu preciso trocar algum curativo, no caso da Vibrolipo? Também isso é muito relativo de cada paciente, de cada cirurgião, tá? Tem cirurgião que faz um tipo de curativo que troca todos os dias. Tem cirurgião que faz um curativo que troca depois de 2 dias, depois de 5 dias. Isso é muito relativo, tá? Na lipoaspiração, eu vou te falar a minha conduta e de muitos cirurgiões que eu conheço. A gente coloca um micropóreo estéreo, sem gás,
direto no portal por onde a gente introduziu a cana de lipoaspiração. Esse microporo estéreo, ele fica em torno de 3 a 5 dias, tá? Depois de 3 a 5 dias, a gente retira esse curativo e passa a fazer daí curativos diários aplicando rifocina spray. Essa é a minha conduta, tá? Mas isso pode mudar de cirurgião para cirurgião. Tá certo. A Jocélia também mandou uma pergunta pra gente. Fiz vibrolipo há 9 meses e não gostei do resultado. Gostaria de fazer uma nova, eu posso? Olha, pode fazer, com certeza. Precisa entender bem certinho o que aconteceu nessa cirurgia, por que ela não gostou. Eu sempre oriento assim, ó, é um tempo muito curto de pós-operatório, 9 meses. Ela, por incrível que pareça, ela ainda está se recuperando da cirurgia. Claro que ela já desinchou 98%, claro que ela já cicatrizou 98%, mas tem algumas coisinhas que muitas vezes o paciente não gostou que vai melhorar. Por exemplo, fibrose, irregularidade. E também é super importante ela voltar com o cirurgião dela. Ela voltar com o cirurgião dela, conversar, explicar, porque com o cirurgião dela, ela possivelmente vai fazer um retoque. Agora, com um outro cirurgião, ela vai ter que fazer uma nova cirurgia, e aí é um novo investimento. Então, o ideal é sempre voltar com o cirurgião de origem, conversar com ele, explicar, para ver se ele pode, eventualmente, indicar um novo procedimento de retoque e corrigir aquilo que está incomodando ela. Tá? Tá certo. Doutor, qual que é o tempo de internamento para essa cirurgia? Também vai depender muito se é uma lipoaspiração pequena, uma lipoaspiração moderada, média, se é uma lipoaspiração grande, se é só uma lipoaspiração ou está sendo associado a algum outro procedimento. Mas, de uma maneira geral, lipoaspirações pequenas e médias, que são aquelas de até 3 regiões, o paciente interna e vai embora no mesmo dia, tá? Agora, é claro, se essa cirurgia vai começar às 4 da tarde, o paciente vai ter que pernoitar. Nós estamos falando isso para pacientes que estão operando no período da manhã e vão embora no mesmo dia, no período da noite, né? Lipoaspirações grandes, eu oriento sempre o paciente a pernoitar. E lipoaspiração associado com outra cirurgia, abdominoplastia com certeza pernoite, prótese de mama geralmente vai de alta no mesmo dia e mastopexia também pernoite. Tá certo. A Márcia tá perguntando aqui, o resultado da vibrolipo é melhor que a lipo tradicional? Não, isso é uma afirmação falsa, né? Não existe nenhum dado científico que comprova que a vibrolipoaspiração tem um resultado melhor do que da lipo tradicional. Como eu falei, o grande benefício da vibrolipo é fazer um procedimento mais rápido, tá? E isso também é muito relativo. Se você pegar um cirurgião que é rápido com cânula tradicional e outro que não é tão rápido, não é a vibrolipo que vai resolver. Mas, em teoria, a vibrolipo é um procedimento mais rápido e ele traz um conforto maior para o cirurgião, que não precisa executar todo o movimento de vai e vem, portanto, ele é mais confortável. Essas que são as vantagens. Tá certo. Doutor, é possível utilizar gordura retirada para enxertar em outras partes do corpo? Sim, tanto na lipoaspiração quanto na vibrolipo, né? A vibrolipo, ela não, da mesma maneira que você tem o trauma no tecido adiposo com a lipoaspiração tradicional, o trauma do tecido adiposo com a vibrolipoaspiração é o mesmo. Então, você pode fazer a lipoescultura, né, que é retirar de uma área e colocar em outra área, sim, tanto na lipoaspiração quanto na vibrolipo. Às vezes os pacientes confundem, acham que o fato de você utilizar a vibrolipo, isso inviabiliza a possibilidade de você realizar uma lipoenxertia. Isso não é verdade. Tá certo. Doutor, precisa fazer drenagens após o procedimento? Sim, talvez, se você me perguntasse se é preciso fazer drenagem em mamoplastia, se é preciso fazer drenagem em rinoplastia, se é preciso fazer drenagem em abdominoplastia, eu responderia para você talvez, porque não é uma obrigatoriedade. A técnica ela é principalmente para regiões que acumulam muito líquidos. Eu, particularmente, indico para todos os procedimentos cirúrgicos, mas não é uma obrigatoriedade.
Agora, a lipoaspiração, eu diria que é uma obrigatoriedade. A técnica de drenagem linfática, ela foi realmente eficaz para pós-operatório de lipoaspiração. Por quê? Porque você tira a camada profunda de gordura, cria um espaço ali dentro. Esse espaço vai acumular líquido. Esse líquido vai ser difundido com o passar do tempo, mas uma parte desse líquido pode ficar ali e ele vai empedrar, vai cicatrizar, vai formar fibrose, vai formar irregularidade. A fisioterapeuta ela vai ter o trabalho de realizar a drenagem linfática, fazendo com que esse líquido ocorra uma difusão mais rápida. Vai acumular menos líquido, vai trazer menos desconforto, vai trazer menos dor. A recuperação do paciente é mais rápida e tem uma tendência a ter menos fibroses, tá? Então, para a lipoaspiração seria uma obrigatoriedade, eu diria. Tá certo. Doutor, se a paciente engordar, ela pode ficar com um corpo disforme, né? Depois da vibrolipo, no caso? Sim, pode ficar com um corpo disforme. Vamos entender aqui algumas coisas, né? Geralmente, quando você faz uma lipoaspiração, você não lipoaspira todas as áreas do corpo, né? E você, quando faz a lipoaspiração, você reduz a quantidade de adipócito naquela região. Se o paciente vai engordar, engordar significa fazer uma hipertrofia do adipócito, aumentar o volume do adipócito. Se você tem menos adipócito naquela região que você lipoaspirou, você vai engordar, em teoria, um pouco menos naquela região. E aí, nas áreas onde você não lipoaspirou, você vai engordar mais. Então, vai ter uma desproporção na distribuição desse aumento de volume de gordura. Então, o paciente pode ser disforme, ou seja, ter uma forma irregular, né? Por exemplo, o braço e a coxa tá mais gordinho do que a região do abdômen, da lateral e das costas, onde foi lipoaspirado. Entendi. Né? Acho que foi essa a sua pergunta? Isso, exatamente. E é necessário utilizar aquelas cintas, malhas cirúrgicas depois da cirurgia? E por quanto tempo, né? Sim, é necessário usar a malha cirúrgica. Ela vai ter uma função de, além de modelar o corpo, também reduzir aquele espaço que foi deixado pela retirada de gordura. Então, a malha vai comprimir, vai reduzir aquele espaço, vai acumular menos líquido, vai trazer menos desconforto para o paciente, vai reduzir dor. Então, é fundamental usar a malha, sim. A malha também é muito relativo o tempo que precisa utilizar. Cada cirurgião vai ter um protocolo, né? Geralmente entre 60 e 90 dias. Eu diria assim, o ideal, 60 dias uso exclusivo do modelador e a partir de 60 dias o paciente começa a fazer uma transição para as roupas normais, né? E com 90 dias não precisa mais utilizar. Tá certo. Doutor, qual que é a sua conduta em caso de pacientes fumantes? Ótima pergunta também. Então, assim, o que acontece? Todas as vezes que você faz uma lipoaspiração ou uma cirurgia plástica, de uma maneira geral, você está desvascularizando o tecido. Você está rompendo vasos sanguíneos, está reduzindo a vascularização daquela região, e numa área que você tinha uma quantidade grande de vasos sanguíneos nutrindo aquela região, agora você vai ter uma quantidade menor de vasos sanguíneos. Aquela quantidade menor de vasos sanguíneos vai ter que compensar a falta dos outros. E o nosso organismo tem um mecanismo de compensação, que é fazer uma vasodilatação, ou seja, aumentar o calibre do vaso sanguíneo. Então, você tinha 4 artérias nutrindo aquela região, você perdeu 2, aquelas outras 2 que ficarem vão aumentar o seu diâmetro, vai fazer uma dilatação e vai compensar a falta daquelas outras 2. Só que esse mecanismo de vasodilatação, ele é inibido intensamente pelo cigarro, principalmente pela nicotina. Então, numa cirurgia que você depende desse mecanismo para que o tecido seja nutrido, para que a cicatrização aconteça da melhor forma possível, para que não abra os pontos, para que não haja necrose, o uso do cigarro vai aumentar muito a chance dessas complicações acontecerem, né? Isso eu estou te falando especificamente com relação a esse processo de cicatrização e vascularização, sem contar
a questão respiratória, né, que a capacidade pulmonar do paciente geralmente é mais limitado. Numa cirurgia que normalmente o paciente já vai respirar mais curto por conta da dor e dos procedimentos que foram feitos, por exemplo, uma prótese na mama ou uma aplicatura do músculo reto abdominal, o paciente vai ter uma respiração mais curta. Se ele tem uma capacidade pulmonar menor, ele vai sofrer mais no pós-operatório. Além do aumento de secreção pulmonar, aumentar a chance de pneumonia. Então, assim, de uma maneira geral, cigarro não combina com cirurgia, menos ainda com cirurgia plástica, porque a gente tem esse agravante de reduzir a vascularização do tecido e depender desse fenômeno de vasodilatação inibido pelo cigarro. Tá certo. A Márcia mandou mais uma pergunta pra gente e ela quer saber assim, a indicação do doutor, seria melhor vibrolipo ou lipo tradicional fazendo junto com a abdominoplastia? Olha, de uma maneira geral, eu não posso responder que uma técnica é melhor do que a outra. Cientificamente, a gente não tem essa comprovação. Ela tem que escolher o cirurgião dela e confiar no cirurgião dela. O fato dele fazer vibrolipo ou lipo tradicional não é o que vai definir o resultado cirúrgico dela. Tá? Nas minhas mãos, eu me sinto mais confortável com o vibrolipo. Hoje eu faço quase que 100% das minhas lipoaspirações com o vibrolipo. Tá? Então, eu faria vibrolipo com abdominoplastia. Mas o resultado cirúrgico não é melhor ou pior com uma técnica ou outra. A gente não tem cientificamente esse dado para comprovar. Doutor, e dá para fazer lipo HD utilizando o vibrolipo? Essa pergunta também é muito interessante, porque a lipoaspiração HD, ela pode ser feita com todos os dispositivos. Você pode fazer lipo HD com cânula tradicional, com vibrolipo ou com os aparelhos mais modernos, como o Vaser e a lipoaspiração com laser, né? Então, assim, cada modalidade terá suas vantagens e desvantagens. Eu diria que para a lipoaspiração HD, o mais indicado seria utilizar um aparelho chamado Vaser, tá? É um aparelho que ele emite uma onda de ultrassom, isso faz quebrar o adipócito e ele consegue estimular uma retração maior da pele. Então, nas lipoaspirações de alta definição, o aparelho Vaser, que emite uma onda, uma energia de ultrassom, seria o mais indicado, mas você pode fazer lipoaspiração HD tanto com a lipo tradicional, quanto com a vibrolipo, quanto com o Vaser, quanto com o laser. Tá? Sendo que talvez o mais indicado hoje seria o Vaser. Tá certo. E doutor, se a paciente toma medicamentos de uso contínuo, tem algum medicamento que quando ela for fazer cirurgia ela precisa parar? Tem alguns medicamentos. Na verdade, assim, existe uma lista enorme de medicamentos, de cabeça, assim, para passar múltiplos medicamentos é difícil. A gente analisa cada caso, né? Mas, de uma maneira geral, medicamentos que alteram a coagulação sanguínea, né? Então, vou dar um exemplo, um muito comum que às vezes os pacientes nem citam, né? Castanha da Índia, né? Um anti-inflamatório, que às vezes está tomando por algum processo inflamatório, com dor no joelho está tomando anti-inflamatório, altera a coagulação. Pacientes mais idosos que usam AS, ou clopidogrel, que são os medicamentos que alteram também a coagulação. Tem também medicamentos que aumentam a chance de trombose, por exemplo, hormônios, né? Principalmente anticoncepcional e hoje muito na moda a reposição de testosterona, tanto em homem quanto em mulher. Então, esses hormônios aumentam a chance de trombose, então o ideal também é a gente suspender. Tem alguns outros medicamentos, a gente tem que analisar cada caso, né? Mas geralmente medicamentos que controlam alguma doença não são suspensos, né? Por exemplo, o paciente toma um remédio para hipertensão, geralmente é mantido esse medicamento, incluindo o dia da cirurgia, né? Então, esses medicamentos, por exemplo, hormônios tiroidianos para quem tem hipotiroidismo, Eutirox, Sintroid, Puran, esses medicamentos continuam também, né? Então, existem tanto uma lista de medicamentos que devem interromper, quanto as que é obrigatório manter, porque senão o paciente chega no dia da cirurgia descompensado e aí a cirurgia tem que ser cancelada. Sim, sim. Entendi.
Bom, doutor, última pergunta. As principais complicações, né, que podem surgir devido à vibrolipo? Também, indicações, contraindicações e complicações, tanto de vibrolipo quanto de lipo tradicional, são as mesmas, não muda, né? Vamos lá, as principais complicações, tanto de uma vibrolipo quanto de uma lipoaspiração. Trombose, né? Embolia gordurosa, tá? Sangramento e perfuração. Vamos falar um pouquinho de cada um, para os pacientes também que estão assistindo a gente não se assustarem, né? Trombose. Trombose acontece em qualquer cirurgia. Tem cirurgias, desde cirurgias plásticas, as cirurgias gastrointestinais, cirurgias cardíacas, cirurgias pulmonares, cirurgias ortopédicas. Todas as cirurgias têm risco, né? Hoje a gente tem um protocolo, esse protocolo internacional de prevenção de trombose. A gente preenche os critérios de acordo com os dados do paciente e vai ver se esse paciente tem um pequeno risco, um moderado risco, um alto risco de ter trombose. E com base nessa tabela de classificação, nós vamos saber que tipo de prevenção que a gente vai aplicar. Mas, de uma maneira geral, a gente faz uma prevenção tripla, que é o quê? O uso de meia antitrombo. Durante todo o ato cirúrgico, até o paciente voltar a caminhar, ele usa uma bota de compressão intermitente, tá? E também no pós-operatório ele faz uso de anticoagulantes. Então, isso reduziu significativamente a quantidade, o número, a incidência de tromboses em pós-operatórios de qualquer especialidade médica cirúrgica, né? Com relação à embolia gordurosa, esse é um fenômeno relativamente raro, né? Mas é quando você tem a entrada do adipócito no interior do vaso sanguíneo, e esse adipócito vai espalhar por regiões nobres como coração, pulmão, cérebro, e pode fazer a síndrome da embolia gordurosa, que vai ocasionar algumas alterações cardíacas pulmonares. Então, basicamente, a gente não tem algo cientificamente que previna a embolia gordurosa. A gente tem relatos de que lipoaspirações em camadas mais superficiais do tecido adiposo aumenta a chance de fazer embolia gordurosa, lipoaspirações grandes e lipoaspirações que não é realizado a infiltração com soro fisiológico e adrenalina, parece aumentar a chance de embolia gordurosa, mas é um fenômeno raro, tá? Depois a gente tem sangramento. Então, antigamente, ali quando lançou a lipoaspiração na década de 80, a taxa de sangramento em lipoaspiração era muito alta, né? E as lipoaspirações era seco. Você introduzia a cânula na camada de gordura e começava a lipoaspirar e você tinha uma taxa de sangramento de 20%. Isso limitava muito o procedimento, porque o paciente tinha que fazer quantidades pequenas de lipoaspiração e tempos maiores de internamento ou permanência hospitalar. Com o advento das infiltrações com soro fisiológico e adrenalina, a gente reduziu significativamente, que é o que a gente chama de hidrolipo, né? Então, com as hidrolipos hoje, a gente tem uma taxa de sangramento abaixo de 2%. Então, é uma taxa muito baixa, que trouxe uma segurança maior para o procedimento. E por último, que a gente falou é perfuração, né? Perfuração é o grande receio dos pacientes. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, perfuração, o paciente pode ter medo, mas o cirurgião não, porque ele foi muito bem treinado para isso. É realizado cerca de 350 a 400 mil lipoaspirações no Brasil ano, né? E como é um procedimento muito visado, muito midiático, todas as vezes que acontece um desastre desse, aparece na mídia e a gente acaba tendo a percepção de que é algo comum. Não, a primeira coisa que o paciente tem que entender é que não é algo comum. Outra coisa fundamental, isso dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 99% das perfurações que ocorreram ao longo dos anos no Brasil são por cirurgiões que não são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, se o paciente tem medo de perfuração, a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? E o treinamento é muito rigoroso e a perfuração é algo raro, tá? Isso que tem que ficar na mente dos pacientes. Tá certo, doutor.
Pessoal, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo pessoal que mandou perguntas aqui, ajudou bastante aqui na nossa interação. Doutor, muito obrigada pela participação na nossa live. O doutor conseguiu explicar muito bem diversas perguntas aqui que o pessoal mandava. Já deixa aberto aqui o convite para uma próxima live, que eu acho que vai ser bem produtiva, assim como essa, né? E só tenho que agradecer e desejar uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todo mundo que acompanhou a gente aí na live. Um obrigado aí para a iScare pelo convite e eu fico sempre à disposição. Me convidando, a gente volta a conversar, Bárbara. Então tá bom. Para quem está nos assistindo, se quiserem mandar mais perguntas para a gente, pode deixar nos comentários aqui da nossa live ou no direct do nosso Instagram. E desejo uma boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.